Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta noite, onde você estiver, que esteja conosco ministrando esse culto para a glória de Deus, que a presença do Pai ela se manifeste em nós, aqui, aí onde você está, que nós cremos um Deus onipresente, que está em todos os lugares, que alcança as nossas vidas, que se manifesta de diversas formas. E que em nome de Jesus hoje não seja diferente. Amém? Hoje eu estava meditando sobre o filho pródigo, sobre o retorno daquele filho à casa do pai. O Senhor me fez refletir em algumas coisas que às vezes nós estamos dentro da casa do pai e nós estamos distantes. Às vezes nós estamos dentro da casa do pai, mas nós agimos como filhos pródigos. Nós agimos como filhos que não querem o abraço do pai, o colo do pai. Nós agimos como filhos que não querem a dependência do pai mesmo na casa dele. Nós agimos como filhos que não querem ficar sob a autoridade do pai mesmo na casa dele. Mas que em nome de Jesus, os filhos pródigos que estão fora, os filhos pródigos que estão ainda dentro da casa do pai, que nessa noite tenha a oportunidade de voltar para os braços dele, que encontre paz no colo do pai, que encontre abrigo, que encontre segurança, que entenda que ali é o lugar melhor para se estar. Amém. Santo tu és, Jesus. Aleluia. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. E às vezes nós, na casa dele, nos afastamos, diante dele nos distanciamos, na presença deles nos esquivamos. E na verdade o que nós precisamos não é nos afastar, não é nos esquivar, não é se distanciar. O que nós precisamos é do abraço dele. O que nós precisamos é nos render ao abraço dele, ao abraço de amor, ao abraço como se fosse mesmo uma criança, dependente do abraço da mãe, dependente do abraço do pai. Aquele abraço de entrega, de me deixa aqui quietinho, me deixa aqui pensando, me deixa aqui cuidado, me deixa aqui protegido. Com teus braços de amor, abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me, oh, com teus braços de amor. Amém? Deus sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos, sabe que tipo de abraço que nós precisamos e em qual momento isso vai acontecer. Mas que em nome de Jesus você receba o abraço do Espírito Santo. Em qualquer causa que você esteja vivendo, às vezes a solidão, às vezes um desespero, às vezes uma falta de fé, às vezes medo, às vezes insegurança, mas coisas que são curadas no abraço de Jesus, coisas que são preenchidas no abraço de Jesus. Às vezes você se sente assim abandonado, sabe? Às vezes você nem tá abandonado, mas você tem esse sentimento assim, ai Senhor, como eu me sinto só.
como eu me sinto sozinho, abandonado pelas pessoas ou pelas pessoas que eu amo. Mas você nunca estará abandonado por Jesus. Você nunca será abandonado por Jesus. Então sempre haverá um abraço dele, sempre haverá o aconchego do colo do Pai, sabe? Para os dias difíceis, para os dias que você quer só se jogar nos braços dele. Então, que em nome de Jesus você receba esse consolo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar hoje no livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. E diz assim a palavra de Deus, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Numa outra versão, diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? Aleluia. Jesus, está aqui a tua palavra. E nós clamamos pela tua misericórdia nesta hora, Deus. Que somente o teu Espírito Santo ministre nesta live, ministre neste culto. Não há lugar e não há espaço, Deus, para nada que não seja a tua pessoa, que não seja a tua presença. Em nome de Jesus, essa palavra não tem sentido se não for revelada pelo Senhor. Então, que o Senhor fale livremente, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o livro de Provérbios, ele foi escrito por Salomão. Salomão teve a oportunidade de deixar essas riquezas para nós. E Salomão, como nós conhecemos a história, ele era um homem muito sábio. Ele pediu a Deus que tivesse sabedoria para lidar com todas as questões da sua vida. E Deus então concedeu esse dom e deixou sobre ele a sabedoria. A Bíblia diz que não houve e não haverá na terra homem comum com a sabedoria que foi ministrada sobre a vida de Salomão. Foi realmente um presente de Deus sobre a vida dele. E no livro de Provérbios, ele deixa alguns ensinamentos, porque ele tinha muita vivência, além desse dom que foi dado pelo próprio Deus sobre a vida dele. Ele tinha vivência, teve muitas experiências na vida. Ele lidou assim, com pessoas, desde escravos até os reis. Então, ele lidava com todos os tipos de pessoa. Ele conheceu vários tipos de pessoa, conheceu reinos, conheceu riqueza, pobreza, a paz e a guerra, as lutas e as vitórias, pessoas boas e ruins. Então ele deixa exemplos humanos mesmo para nosso cotidiano. Ele deixa aqui ministrações, exemplos de como lidar com questões da nossa vida, como lidar com questões assim do dia a dia mesmo, mas com orientação de Deus, buscando sabedoria em Deus. E nesse capítulo 4, ele fala muito sobre essa questão de buscar sabedoria, de ser obediente aos pais, fala da importância de permanecer no caminho certo. No final do capítulo ele fala assim, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhe para frente, siga adiante. Ou seja, tem tantas coisas que nos distraem, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina, tantas propostas que nos distraem, então ele está dando essa orientação para que as pessoas possam viver mais. E quando ele fala assim, que depende a nossa vida, guardar o nosso coração, depende se a nossa vida vai dar certo ou não, faz todo sentido. Porque aqui ele não está falando só da vida natural, ele não está falando só da nossa vida até a sepultura, mas da vida eterna. Porque se nós não formos sábios, se não guardarmos o nosso coração em Deus, se dentro do nosso coração não habitar o Espírito Santo, o nosso coração não estiver em Deus, o nosso coração vai nos trair. O nosso coração vai fazer que nós percamos a sabedoria, vai fazer com que nós façamos escolhas erradas. Ele fala, segue adiante, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, mas o nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Então ele deixa aqui
todos esses ensinamentos, e isso somente no capítulo 4, para você ver quanto de riqueza tem em Provérbios. Quando você tiver um tempinho, dá uma meditada lá. Você que é jovem, adolescente, tá aí começando as suas escolhas, decidindo coisas para o seu futuro, decidindo coisas importantes para o porvir, dá uma meditada lá em Provérbios, tem muita riqueza lá, tem muita experiência lá, e Deus com certeza vai ministrar no seu coração. Mas voltando aqui ao foco da palavra, no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração. E eu achei muito pesado a parte B do versículo que diz, pois dele depende toda a sua vida. E eu acabei ficando com essa versão, a NVI da palavra, só por causa da frase, porque dele depende toda a sua vida. Isso parece tão pesado, mas Deus quer ministrar algumas coisas nos nossos corações esta noite. Nós já sabemos que tudo que nós sentimos, o nosso comportamento humano e sentimentos, eles são administrados no nosso cérebro. O nosso cérebro é a base do comportamento. Porém, existem algumas influências que elas são administradas e são nutridas no nosso coração. E você fala assim, mas não é o cérebro que comanda tudo e tal, mas a palavra de Deus, ela menciona coisas sobre o nosso coração. Ela fala a respeito do nosso coração. Mesmo o cérebro sendo o guia do nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são percebidos no nosso coração. Tanto que a palavra de Deus, ela menciona várias vezes sobre o coração e a mente. E Deus sonda o coração e transforma o coração, fala de coração puro, de coração obediente, fala de coração enganoso, transformação da mente. Então Deus está sempre ali nos mostrando como Ele trabalha, e o foco dele, o ponto de vista dele está sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Mas a maioria das vezes, no decorrer da escritura, ele fala assim, que sonda o nosso coração, que enxerga o nosso coração, que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem pode o trair, entre outras coisas. Então nós vamos ficar com essa parte que nos interessa, que é como Deus enxerga o nosso coração. E um outro texto que nos mostra isso também um pouquinho, em Deuteronômio 11, 18, que ele fala sobre as leis, né, que Deus instituiu as leis, e fala assim, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem como sinal nas suas mãos, prendam na testa, façam alguma coisa para gravar isso. Então, que em nome de Jesus, a ministração dessa noite, embora seja bem simples e bem direta, que ela seja ministrada em nós e que nós possamos realmente guardar na nossa mente e no nosso coração. Então, Deus escolheu o nosso coração para observar. É um lugar que Ele nos enxerga. E às vezes nós falamos assim, Deus, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. E já ouviu falar assim, mas Deus enxerga o coração. A palavra diz isso, mas Deus vê o coração, mas Deus sonda o coração, a intenção do coração. E o que Deus quer trazer para nós nessa noite é o seguinte: quais são as verdades do nosso coração? Se Deus enxerga o que está dentro, se Ele enxerga as verdades do nosso interior, as verdades do nosso sentimento, do nosso coração, que tipo de verdade nós temos mostrado para Ele? Que tipo de coisa o Senhor tem observado dentro de nós? E eu achei muito interessante, o Senhor já tinha me dado o tema dessa ministração na semana passada. Aí eu falei, vamos falar sobre isso então. E aí, no dia da pregação, na quarta, ele mudou completamente e falou sobre o poder da oração, falou sobre quarto de guerra, falou sobre outra coisa e falou, olha, não é o dia de falar disso. Não é o momento para falar disso. E mudou completamente a pregação e tal. Então, ficou. No domingo, houve uma ministração no culto. O pastor José Carlos pregou sobre verdade absoluta. Que tipo de verdade nós acreditamos? Que tipo de verdade nós defendemos? Se nós temos Jesus como verdade absoluta,
O preço que João Batista pagou por manter a verdade, por manter o testemunho, por expor a verdade, que preço alto ele pagou. E trazendo aquilo para a realidade da igreja, para a nossa realidade. Que tipo de cristão nós somos? Nós somos de verdade? Nós somos de mentira? Nós apoiamos as mentiras para ficar bem na fita? Nós enganamos as pessoas ou nós falamos a verdade, doa o que doer, machuque quem machucar, é verdade, é a palavra de Deus e pronto. Então no domingo o Espírito Santo pegou pesado com a igreja, conosco, dizendo assim, que ponto você está? Eu posso contar com você, João Batista, ou você vai esconder a verdade? Ou você vai omitir a verdade, ou você será omisso à situação da sociedade, da igreja, para ficar bem com todo mundo? Porque você vai brigar com os grandes, vai discutir verdades com pessoas poderosas. E aí, quando o pastor começou a ministrar sobre isso e falando da palavra, aquilo assim, muito pesado mesmo, eu acho que nem todo mundo estava preparado para aquilo tudo. Mas o Espírito Santo ministrou pesado naquele lugar. Gente, a verdade, vocês estão esquecendo a verdade. Estão esquecendo de preservar a verdade. Nós estamos esquecendo de lutar pela verdade. Nós estamos só deixando pra lá. Ah, não é comigo, deixa pra lá. Ah, é melhor não me envolver, deixa pra lá. É melhor eu não falar, deixa pra lá. E a verdade está sendo abafada, apagada, esquecida. E aquilo, ele estava ministrando sobre o âmbito geral da sociedade, das mudanças, do que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando e a verdade está alicerçada a verdade em você, está alicerçada a verdade no seu coração, na sua mente. Sua mente está transformada pela verdade. Entre outras coisas, muitas pessoas foram ministradas naquele lugar e saíram dali com uma consciência diferente. E aí hoje o Espírito Santo vem com uma palavra um pouquinho mais profunda para falar sobre a verdade dos nossos corações. Como está a verdade dos nossos corações? Eu fiquei intrigada. Eu até comentei com o pastor, falei, pastor, como falar sobre isso? Eu ia falar sobre alguma coisa sobre verdade, mas eu não sabia onde Deus queria chegar. E eu falei com Deus, já que já foi ministrado, a gente pode pensar em outra coisa para falar na quarta? Ele, não. Vamos terminar, não terminei. Vamos seguir. E aí ele vem e chama minha atenção, e chama a atenção da igreja nessa noite para as verdades do nosso coração. Ah, mas o que você está querendo dizer com isso? Você não está falando que nosso coração tem que ser guardado, que dele procede a nossa vida? E sim. E aí eu falei, Deus, aonde nós vamos chegar? Está acontecendo não só no templo do Altíssimo, mas na igreja de Jesus. Deus tem mostrado a glória dele, o cuidado dele sobre nós, todos os dias. Eu não sei exatamente quantos testemunhos aconteceram ali no Templo do Altíssimo depois da pandemia, depois que a gente voltou com os cultos. Eu não sei quantas pessoas ainda estão na fila para testemunhar. O meu eu estou terminando de escrever, daqui a pouco a gente fala disso. Só que estão vindo testemunhos. Então há testemunhos de prosperidade, há testemunhos de saúde, há testemunhos de renovação de casamento, há testemunhos que Deus deu uma casa do nada, há testemunhos de reconciliação. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós aplaudimos, nós levantamos as nossas mãos dizendo, glória a Deus! Aí há testemunhos dos empresários da igreja que falam assim, tô prosperando, tô vendendo bem, tá dando certo. Nossa, tô até sem tempo de fazer outras coisas porque eu estou trabalhando muito. E aí há testemunho de pessoas que tinham portas fechadas e agora as portas estão abertas e as pessoas estão empregadas. E vem testemunho no altar, testemunho na live, testemunho no banco. Você tá conversando com a pessoa lá fora, tem testemunho lá fora. E aí nós falamos assim, espontaneamente, glória a Deus, irmão, que Deus te abençoe, que testemunho lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Irmão, Deus te deu um emprego, Deus
Deus está ministrando na sua vida prosperidade? Sim. E aí nós aplaudimos, e aí nós jubilamos, e aí nós abraçamos o irmão. E a verdade do nosso coração, ela está condizente com aquilo que nós estamos expressando no nosso rosto? O meu sorriso é o sorriso do meu coração? Os meus aplausos são os aplausos do meu coração? Quando o irmão fala lá na frente que ele ganhou 7 vezes o meu salário, o meu coração está aplaudindo conforme as minhas mãos? O meu abraço a ele de Deus te abençoe, glória a Deus e aleluia, o meu coração corresponde a isso? As pessoas podem realmente subir naquele altar e pregar e falar assim: Deus me prosperou, sem o coração da igreja derreter de inveja. Nós estamos preparados quando nós estamos orando por um emprego e o seu irmão recebe na sua frente e você acha que ele é menos abençoado que você? Então, que você estava na frente da fila, quem sabe da posição da fila é Jesus. Quem sabe da posição da fila é Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. O Espírito Santo não está incomodando a igreja à toa. Ele não está trazendo essas palavras duras à toa. Ele ministrou o poder da verdade absoluta na igreja no domingo. Era para o culto acabar em silêncio de tanto temor de Deus. João Batista perdeu a cabeça, literalmente, pela verdade de Jesus. E o que nós estamos fazendo com a verdade? Jogando fora? Deixa pra lá. Pior ainda, e a verdade do nosso coração? A palavra diz: Deus sonda o coração. Deus olha o coração. Deus está de olho no coração. Deus está olhando para este lugar. E o que tem neste lugar? E às vezes, irmãos, eu tô falando por mim também. Às vezes eu tô escrevendo um testemunho, aí eu falo assim: será que eu devo falar sobre isso? Será que é o momento de eu falar essa parte? Será que eu vou ofender alguém com isso? Será que eu vou... Sabe por quê, irmãos, que eu tô falando isso? Então você não tá dando a glória pra Deus. Sim, estamos dando a glória pra Deus, só que tem pessoas que não têm condições de ouvir certas coisas. E a gente não tá no altar, não tá numa live, não tá diante da igreja para poder causar ciúme no coração do outro, inveja no coração do outro, para poder alimentar isso no outro, só que infelizmente é uma realidade. Então tem testemunhos que às vezes nem são expressados porque vai machucar o outro, vai aborrecer o outro, vai deixar o outro enciumado. Às vezes eu fico brincando com o pastor, eu falo assim: pastor, esses testemunhos seus aí que tem 3 anos, tá falando, tá juntando, não conta no acampamento, não conta na vigília, não conta no culto, só fica assim: tô juntando. Mas ele, Deus, sabe o momento certo de falar, porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir. Às vezes é um milagre tão grande, tão sobrenatural, você fala assim: pastor, você tá viajando. Não é possível que você tá acreditando que isso vai acontecer na sua vida. Mas e se for? É por isso que tem momentos, irmãos, que nem sempre dá para contar. Mas Deus quer que o nome dele seja glorificado. Jesus está voltando, ele não tem tempo mais para ficar esperando que o nosso coração seja retirado a inveja, que seja retirado o orgulho, que seja retirado esse lixo que tem aqui dentro. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Ele quer que as pessoas se convertam por causa desses testemunhos. Vocês não estão falando aí só para o templo do Altíssimo. Tem várias pessoas ouvindo esses testemunhos. Várias pessoas que dentro da casa tem latas vazias, ouvindo o testemunho de que Deus dá casa para quem não tem dinheiro, não tem dinheiro para nada. Ouvindo testemunhos, pessoas em leitos de hospitais, em UPA, em vários lugares, ou num balão de oxigênio, ouvindo a Patrícia falar que ela conseguiu sobreviver depois de ter a sensação de quase morrer afogada, porque ela não conseguia respirar dentro de casa e sem o equipamento que ela precisava. Mas aí tem pessoas morrendo de Covid, aí tem pessoas sofrendo isso sem ar, ouvindo esse testemunho. Então é muito maior do que nós podemos imaginar. É muito mais do que nós podemos imaginar.
Existem pessoas passando fome, precisando que alguém vá lá e fale assim: irmãos, eu orei, Deus me deu panelas novas. Sabe? Tem pessoas que estão desistindo dos seus negócios, dos seus projetos e tem que ouvir assim: olha, eu não tinha nada, comecei com uma marmitinha e agora eu não dou nem conta da minha produção, preciso de gente para me ajudar. É isso. Essa é a verdade. E aí, sabe o que tem que acontecer? Deus tem que parar os projetos. Olha que absurdo. Deus tem que parar os projetos, silenciar alguns que ele já está até fazendo, mas silenciar alguns até que a igreja se prepare para ouvir, porque ele está vendo as verdades do nosso coração e nós não estamos preparados para isso. E o Senhor, ele quer, irmãos, que o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, porque ele quer tirar de dentro de nós essa sujeira. Porque às vezes nós achamos assim: eu não sou hipócrita, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Nós somos, nós precisamos ser tratados. Sabe o que o salmista falou para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. E por que um salmista falou isso para Deus? Porque o coração dele não era puro, ele precisava que Deus transformasse o coração dele em um coração puro. Porque o espírito dele não estava estável, porque ele oscilava as suas emoções. E isso acontece, irmãos, com o ser humano. Deus não está ministrando nessa noite, nos julgando, que ele nos conhece, ele sabe, ele está tratando do erro, ele já sabe, da falha, ele já sabe, ele só está tratando, cuidando de nós. Mas precisa que outros testemunhos sejam apresentados. A glória de Deus vai sobressair naquele lugar todos os dias. Parou o testemunho, ai meu Deus, Deus não tá abençoando mais? Não, ele precisa tratar nosso coração primeiro para ir derramando, para continuar derramando. Porque daqui a pouco, irmãos, o Leozinho e a Juliana vão chegar na igreja e falar assim: gente, paz, irmãos, então, ficamos ricos. Porque Deus tem uma promessa para eles de riqueza. E o nosso coração está preparado para isso? Tá preparado para isso? E às vezes você tá sofrendo com uma dor crônica e não sei o que, há anos e anos, aí de repente chega uma pessoa lá e fala assim: irmãos, em 15 dias eu fui curado. Em 10 dias eu recebi minha cura. Deus é quem sabe a posição da fila. Deus é quem sabe dos corações. Ele. Nós não temos como julgar quem vai receber primeiro. Ele que sabe. Ele é quem sabe. E aí eu falei: Deus, aí eu comecei a lembrar, irmãos, tô falando de mim, de todas as vezes que eu não me alegrei como eu deveria, que eu me alegrei pouco e me arrependi. Falei: eu devia ter me alegrado mais. Eu tenho uma pessoa na minha vida, eu digo assim, que ela é uma pessoa muito especial pra mim, uma pessoa na minha vida, que ela compartilha as coisas comigo, coisas que ela é muito discreta, então ela não fala sobre a vida dela. Então ela compartilha coisas comigo, assim, coisas bem íntimas, coisas de trabalho, coisas financeiras, as coisas profundas. E aí, irmãos, quando acontece na vida da pessoa, parece que aconteceu na minha vida. E eu fico louca, às vezes eu expresso mais que ela, eu grito. Aí quando é por texto, eu escrevo: parabéns, não sei o quê. Mas é de verdade. É de verdade. Sabe por quê? Porque se nós escolhemos a verdade, se nós escolhemos Deus como verdade, não tem que ter espaço para essas coisas. A alegria do outro tem que ser a sua alegria também. Tem que sentir aquilo também. Aí eu brinco com ela assim: então tá, a gente tem que comemorar e te dar uma mordida de alegria. E é verdade.
Mas todas as vezes que eu me expresso assim com alguém, eu peço ao Senhor para ministrar na pessoa que aquilo é real. De todo o meu coração. Tô aqui falando que ninguém é melhor do que ninguém, não, irmãos. Eu tô falando que nós somos falhos e precisamos ser curados. Mas estou dizendo que eu aprendi depois de muito tempo, de muitos complexos e muitas coisas, que é bom se alegrar com o que o outro está vivendo, com o que o outro está recebendo. Parece que é você que tá recebendo também, sabe? Então assim, eu falo assim, Deus, eu tô me alegrando de verdade. O Senhor sabe que é de verdade. Então o Senhor vai lá e ministra no coração da pessoa que tá me contando isso, que eu tô de verdade, que é verdade, que eu tô feliz mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós aplaudimos muito, nós sorrimos muito, nós abraçamos muito, mas aqui dentro, aonde estão as nossas verdades? Irmãos, se Deus, aqui em Deuteronômio ele fala assim, é até muito engraçado esse texto, né? Ele fala assim, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nos como sinal nas mãos e na testa. Agora imagina se a ordem fosse assim, que as verdades do seu coração sejam estampadas na sua testa também, que sejam amarradas nas suas mãos. Nossa, não ia ter nenhum amigo, não ia ter um irmão na igreja. Porque, tipo assim, aí a pessoa te conta uma coisa, aí de repente tá escrito na sua testa aqui, que droga, por que não fui eu primeiro? Mas por que ele primeiro? Imagina aí a pessoa tá de frente pra você, assistindo aqui na sua testa, que tá escrito assim, eu queria ir na sua frente. Mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, que ele não deixa a pessoa ver. É claro que tem situação que a pessoa conhece tanto a outra, que quando ela não se alegra de verdade, dá pra perceber. Eu já tive essas experiências infelizes de contar algumas coisas que Deus está ministrando em mim, ou me ensinando, ou coisas do meu trabalho que Deus tem feito, e a pessoa me olhar com aquela cara de desprezo ou assim, de indiferença. Já tive esses dissabores, infelizmente. Mas quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Então ainda bem que é só Deus, só Ele que pode ver isso. E ainda tem mais uma questão. Eu não estou aqui, o Espírito Santo não deu autorização para essa ministração e nem para de domingo. Irmãos, e é difícil, tá? Falar sobre isso é pesado, a gente paga um preço. Ai, só Jesus. Falar sobre a verdade, porque a verdade, ela nos liberta, amém? Então, quando nós somos instruídos pelo Senhor para receber essa verdade, ministrar essa verdade, há uma batalha para isso acontecer. O pastor estava compartilhando comigo no domingo a batalha que foi para ele pregar aquela palavra. Eu imagino que sim. Que ali não estava falando só para as 30 pessoas que estavam no culto, mas para a rede, né? E uma outra coisa que tem acontecido no nosso meio que nós não sabemos lidar. Irmãos, não existe para Deus filhos prediletos, mas existem servos que se dedicam um pouco mais que o outro. Existem corações mais quebrantados, existem pessoas mais dispostas. Então é natural que essas pessoas elas sejam mais, digamos assim, que elas consigam expressar mais o que Deus está fazendo e o que o Espírito Santo está fazendo. O que eu quero dizer? Que você fica pensando assim, poxa, Deus usa só o fulano. Deus só profetiza na boca do meu irmão. Deus só usa fulano para falar. Só o fulano que tem sonhos e visões. Irmãos, é um preço a pagar que eu acho que a maioria não deve ter noção do que é, não. Não é só assim, bonita, aqui Deus falando na sua boca, ou bonita, aqui Deus se revelando para você. E o preço que vem juntinho. E o calvário que vem juntinho. Antes da ressurreição vem a cruz. E aí a gente fica assim, ai Deus, só fala com ela. Ai Deus, só usa ele. Nossa Deus, só dá autoridade para ele. Nossa Deus, nenhum sonho para mim, nenhuma revelação para mim. Por que o Senhor não me usa desse jeito?
E aí, quando você está diante da pessoa que é usada, você fala assim, nossa, irmão, você é uma bênção. Você é maravilhoso, você é ungido, você é isso, mas no seu coração você queria ter essas virtudes do Espírito. É só buscar. Não queira o do outro, sabe por quê, irmãos? Que cada um tem o seu preço a pagar. Cada um tem a sua cruz a pagar. Tá achando que vida de profeta é fácil? Não é fácil. Normalmente, aquele que é profeta e se dedica a falar, a ministrar o que Deus quer, que é voz de Deus na terra, geralmente ele não tem os sonhos dele de cara. Geralmente ele tem que lutar muito mais pelos sonhos dele, porque a vontade de Deus vem primeiro. Os planos de Deus sobre a vida alheia vêm antes dos planos do profeta. Antes. Mas enfim, deixa isso para outro dia. Então, não tenha inveja se Deus está usando o outro mais. Se o outro fala mais, e só um que é usado, sabe o preço que ele paga, as renúncias que ele fez. As renúncias que ele fez da vida para poder ser boca de Deus. Porque tá achando que a gente pode ser boca de Deus ou alguém pode ser boca de Deus sem renúncia? É perder a vida e achá-la. É assim. Então não tenha inveja, não tenha ciúme. Deixa expressar o seu coração aquilo que o seu rosto... Se você não quer sorrir, se você não quer aplaudir aquele testemunho, não faça isso, porque Deus abomina a hipocrisia. É pior. É muito mais fácil você, diante do Senhor, ficar quietinha na sua, na boa, falar, ai Deus, olha, o irmão recebeu, dá pra agilizar meu horário na fila aí? Dá pra antecipar o meu também, Senhor? Eu tô muito ansioso, Senhor. Cuida da minha ansiedade, porque eu sei, eu creio que isso que eu vou receber também, mas me ajuda a esperar. Muito mais honesto. Porque, ó, aplaudir, abraçar, mandar mensagem, Deus é contigo, nananã. E aí depois você vai pro travesseiro chorar, por que não eu? Por que o dinheiro não caiu na minha conta? Por que não foi eu que ganhei as panelas? Irmãos, se Deus está falando é porque está acontecendo na igreja e Ele está ministrando a verdade. E se tem verdade absoluta, tem que ter verdade do coração. É de dentro para fora. Não adianta defendermos a verdade, defendermos a palavra de Deus nos dias maus. Se nós não temos a verdade dentro do nosso coração, nós não sabemos nos comportar com os nossos irmãos. Não sabemos. Se você não tem condição de se alegrar, não expresse isso no seu rosto. Fica na sua, fica quietinho, deixa Deus tratar contigo, isso é normal. Olha o que diz lá em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí, o versículo 10 diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A palavra de Deus. Isso aqui não tem interpretação, não tem nada. Está escrito na palavra de Deus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, nosso coração nos engana, ele nos trai o tempo inteiro. A gente não sabe nem o que a gente quer. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora a gente tá com um sentimento bom, outra hora a gente tá com um sentimento ruim. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nesses ditos de Jeremias aqui, ele diz assim: ai de nós, o que será de nós que o coração do homem é tão traidor? Ele nos sabota o tempo inteiro. O coração do homem uma hora quer, outra hora não quer, uma hora se alegra, outra hora fica emburrado. Sabe, irmãos, tem pessoas pegando chave de carro novo do irmão,
Pode deixar que eu vou orar e vou agradecer a Deus. Aí quando vê o carro, o coração fecha porque não é dele. Então não ore, não consagre a Deus. Fala assim, irmão, pede lá o pastor para orar, pede o irmãozinho lá para orar. Porque, irmãos, Deus sonda o nosso coração. A doença dele é incurável para nós. Isso não vai mudar. Mas aí Deus vem imediatamente com uma resposta. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, se você teve a honestidade de falar, Deus, eu não consegui orar pelo carro do meu irmão, porque eu quero um para mim. E eu não me senti pronto para abençoar a vida dele, porque eu tô esperando a minha bênção. Irmãos, parece horrível, mas é melhor dizer isso para Deus, porque é isso que tá no nosso coração, do que pagar de bonito, pegar a chave, consagrar o Senhor. Você acha que Deus vai aceitar isso? E Deus vai te recompensar como se Ele não tem tempo para isso, porque o seu coração não tá preparado para receber? Você já tá com inveja do negócio que nem é seu, que tá com ciúme das coisas que nem é sua? Vai receber nada. E uma coisa que me chamou muita atenção também no testemunho do Leozinho, da Sandra, da Maria Helena, da Larissa, da maioria que falou sobre essas questões de financeira e de casa, é a gratidão, irmãos. A Larissa tá lá feliz com a parede vermelha dela, o Leozinho tá lá feliz com a pia preta, de pedra preta da cozinha dele. Sabe? A gratidão. Porque do nada Deus faz tudo. Então, para eles, para o que nós vemos e ouvimos, não interessa se o outro tem uma pia que custa 10 mil reais e a minha custa 200 reais. O importante é que eu tenho uma pia de 200 reais. E é isso que a gente não está conseguindo enxergar. Só que Deus tem tanta coisa para ministrar e para entregar para a igreja. Dons espirituais, principalmente, irmão. Como é que você vai ter inveja do outro? O outro recebeu para te abençoar. Olha só como que seria mais prático se a gente pensasse assim. Parecia um profeta na igreja. E ele é muito usado, tá sempre no mando, sempre rodando no mando, nananana. Tá lá, coitadinho, pagando um preço que só ele e Deus sabe. Mas aí, o que acontece? Ele paga o preço, ele faz as renúncias dele, Deus usa ele para falar comigo, para me abençoar. Então, eu não deveria ficar feliz que a pessoa tá lá, separada, pagando o precinho dela lá com Jesus, mas ela tá prontinha para me abençoar? Mas não, eu fico pensando assim, por que não eu? Ah, mas quando a gente descobre as lutas que os profetas pagam, que os intercessores passam para nos manter firmes ali de pé, que os pastores passam, misericórdia. O pastor já é mais aberto com os testemunhos dele, mas o Luiz Fernando e o Pedro Paulo, eles já tá sempre rindo. Parece que eles não têm problema na vida, que nunca tiveram um problema na vida, né? Que nunca precisaram descascar um abacaxi na vida. Irmãos, mas não é assim. Tem luta. Tem luta todo dia. Aí você fala assim, mas eu queria uma oportunidade no templo do Altíssimo para eu pregar. Para eu ser igual os meninos, pregar igual os meninos. Vai pagar o preço que eles pagaram. Então, eu, Senhor, que sondo o coração e examino a mente. Quando Jeremias diz assim, quem é capaz de compreender o coração? Quem é capaz de compreender o coração? E aí vem o Senhor, eu, Senhor, sou capaz de discerni-lo. E de recompensar. E aí que vem a questão. Quando nós nos aliançamos com a verdade, quando nós nos esforçamos para expressar no nosso semblante, nas nossas atitudes, o que a gente realmente está sentindo, Deus nos recompensa, irmãos. Não precisa se preocupar com nada. Com nada. Deus nos recompensa que você se alegrou com o que o outro recebeu, sabe? Que você se alegrou. Outro dia, irmãos, meu pai deu uma garrafa térmica pra minha mãe. Uma gracinha. E eu e minha mãe, nós gostamos muito desse negócio de garrafa térmica, xícara. A gente sempre gostou dessas coisas.
Aí eu cheguei na casa dela e a garrafa muito fofa, uma coisa muito simples. Gente, mas eu fiquei numa alegria. Mãe, que linda sua garrafa de térmica, que gracinha, não sei o quê. E a gente começou a se alegrar com uma garrafinha térmica de 300 ml. Sabe? E às vezes a pessoa chega na sua casa, é uma coisinha simples, ou uma obra grande, ou uma reforma, ou o que for, ou um quadro na parede. Fico assim, nossa, por que na minha casa não tem? Ai, irmão, que lindo. Irmãos, pelo amor de Deus. Se caísse fogo do céu para fulminar as nossas vidas, não sobrar um. Mas Deus ainda tem misericórdia, né? Ele diz que Ele é capaz de discernir e recompensar o coração, então vamos aguardar por isso. Mas que haja verdade em nós. Outros testemunhos virão e virão testemunhos maiores, virão testemunhos sobrenaturais. Testemunhos sobrenaturais que medicina não explica, que financiamento não explica, que olerite não explica, sobrenaturais. Pessoas serão visitadas pelo Senhor em qualquer lugar e falar, eu tô te dando, toma. Vocês vão ver o dia, ainda vai chegar, que a Ju e o Léo vão chegar naquela igreja e falar, irmãos, então, tô rico. Porque Deus tem um plano na vida deles de abençoar nações, igrejas, missionárias. Aí você vai falar o quê? Que eles roubaram um banco? Que não é possível, que estavam jogando escondido na loteria? Prepare-se, igreja, para o céu descer. Às vezes nós ficamos assim, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Aí o céu começa a descer, as bênçãos começam a acontecer, os milagres começam a acontecer e a igreja vai enfraquecendo, porque se o Senhor encontra ali, ele vai abençoar uma pessoa, aí a pessoa vai ministrar e contar aquela bênção. Mas aí ele vai perder 3 corações invejosos e 2 com ciúme. O que ele vai fazer? Ai, não posso glorificar meu nome aqui não, porque tem 5 aqui perdidos. Tem que consertar o coração deles primeiro. E como que vai chegar os equipamentos de som para a nova igreja? E como que você acha que vão chegar as cadeiras? E como que vai chegar o porcelanato, as panelas novas, que a Marlene vai querer trocar as panelas dela. Colocar as panelas novas lá, e o fogão, e não sei o quê. E como que vai chegar o púlpito de acrílico lá no altar e tal? E aí? As caixas de retorno do Paulo da Thalita? Mas nós precisamos estar preparados para o mínimo. Porque Deus tem coisas grandes. Só que Ele não está se agradando das coisas do nosso coração. Nós queremos só para nós, não queremos para o outro. Nós queremos só o nosso benefício, não queremos o do outro. Por que o outro não pode ficar rico? Por que o outro não pode comprar casa? Por que o outro não pode casar, meu Deus? Por que o outro não pode ser usado pelo Espírito Santo de culto a culto, de segunda a segunda? Pode, pode. Deus é que sabe. Mas nem sempre o nosso coração está preparado. Só que imagina só, irmãos, olha que tristeza para Deus que sonda e examina aqui dentro. Ver um culto aleluiado, todo mundo cantando e batendo palma, que a Patrícia não foi entubada, e glória a Deus, e aleluia. Só que aí dentro do nosso coração, aquele monte de hipocrisia. Dá uma lida na Bíblia e procura lá os hipócritas da Bíblia, como Jesus se referia a eles. Só que isso é muito mais sério. Nós queremos ser João Batista. Achou bonito, né? Domingo o pastor fala assim, que São de João Batista, da verdade. Achou bonito? Mas aqui a cabeça, ó. E a renúncia? Porque você não pode pegar a Bíblia, defender a verdade, defender o que está escrito aqui para a humanidade, se nem dentro do seu coração tem verdade suficiente para agradar a Deus. Não tem. Você quer pregar para o ímpio que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Aí o seu irmão mais próximo prospera e você não sabe lidar com isso. Só que Deus está vendo a verdade do seu coração. Amém?
E a princípio eu falei, conversei com o pastor domingo, falei assim, pastor, não sei o que eu fazer, porque não sei se a palavra vai ficar redundante, não sei se a gente vai falar a mesma coisa. Irmãos, depois eu comecei a se cansar, falei, Deus, o senhor que sabe. Porque tem pregação, tem ministrações que não tem como nem a gente tentar. Não, vamos falar disso. Vamos escolher isso aqui. Não tem como. Deus, quando Ele quer falar, tratar, seja só com pregador, porque comigo tratou muito. Já tô no jejum de arrependimento de muitas coisas que eu deveria ter me alegrado mais. Que eu deveria ter jubilado mais, que eu deveria ter celebrado mais. Só porque Deus colocou pessoas na minha vida, pastores, intercessores, família, alguns amigos, que eles se alegram comigo de verdade. De verdade, que se alegram. O negócio tá bom pro meu lado aqui. Tá todo mundo comigo. E como é bom viver isso, irmãos, porque hoje em dia é tão difícil você poder contar suas coisas para as pessoas. Tão difícil poder compartilhar, né? Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos igreja de Jesus. Nós temos que tomar essa consciência, nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Aí tem gente que, assim, ainda tem essas reservas, né? Fala assim, meu Deus, vou ter que esperar acontecer, né? Porque senão... porque a gente não pode nem começar a contar o que Deus está fazendo antes que tudo se cumpra, porque às vezes nem cumpre. Infelizmente. Mas Deus vai mudar nossa sorte, Deus vai mudar esse cenário. Eu gostaria só de frisar o versículo 10 de Jeremias 17. Eu sou o Senhor que sonda o seu coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, em nome de Jesus, que Deus nos ajude a mudar a nossa conduta, para que Ele possa nos abençoar, para que outros possam testemunhar, para que outros cheguem lá no altar e falem assim, comprei um carro, gente, arrumei um emprego, tô indo viajar, sabe? Para que hajam mais dizimistas mesmo, para que o seu dízimo, que hoje é X, amanhã seja 10 vezes mais, porque a gente precisa comprar os bancos para a igreja, comprar cimento, a gente precisa comprar um monte de coisa. Então, que o seu dízimo se multiplique mesmo e que você glorifique a Deus. Glorifique a Deus, ajude as pessoas com o melhor que Deus te deu. Sabe? Compartilhe, porque, irmãos, quando nós estamos no corpo de Cristo, a nossa bênção, ela alcança o outro, ela atinge, não tem jeito, alcança o outro. Então, que o nosso coração comece a se alegrar em nome de Jesus. Amém? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
Que em nome de Jesus seja a nossa oração nesta noite. Vamos nos preparar para o céu descer nas nossas vidas, na nossa igreja, corpo de Cristo. Os instrumentos musicais vão continuar chegando, porque há uma obra grande. Os dízimos e ofertas vão continuar multiplicando, porque há uma obra para ser construída. Construa os muros e Deus deu as ferramentas. Neemias construiu os muros e Deus deu todas as ferramentas. Então os instrumentos vão chegar, as doações vão chegar, os dízimos vão se multiplicar, as ofertas vão aparecer dos 4 cantos. Haverá naquele lugar testemunhos de laudos médicos impossíveis revertidos, que Deus vai transformar. E através desses testemunhos, outros virão, porque ocuparão todos os lugares do novo templo. Construa os muros, Neemias, está aí as ferramentas. Prepare, igreja, o seu coração para o céu descer. Mas deixe o seu coração preparado, porque eu estou sondando cada um deles. Amém. Que essa verdade seja implantada em nós, em nome de Jesus. Graça e paz.